Eu conheci a gestão mais contemporânea há 20 anos. Eu vejo que às vezes as empresas brasileiras têm uma dificuldade ainda de implementar algumas coisas que eu vi há 20 anos atrás, né? Seja muito bem-vindo ao Entre Amigos Podcast. E hoje o meu convidado é o Zé Pedro Viana. Zé, seja bem-vindo, agradeço a tua presença. Muito obrigado, eu que agradeço aqui. Estou acompanhando esse movimento de nascimento do Entre Amigos, estou bem feliz de estar aqui, ser um dos primeiros convidados. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem bacana, produtiva e divertida. Show! Zé, te apresenta, quem é o Zé Pedro Viana? Pois então, Zé Pedro Viana é uma pessoa bastante espontânea, curiosa. Eu gosto de astrologia, estou estudando agora. Minha namorada está estudando bastante astrologia. Descobri que eu sou muito fogo, né? Então eu sou leonino com Sagitário, com Áries. Então tenho uma tendência muito grande a começar, a iniciar coisas, né? Sou um cara otimista. Sou um cara também geralmente alegre, né? A gente não é alegre sempre, eu não gosto de... A gente vai falar um pouquinho de comunicação não violenta. E quando a gente fala que a gente é alguma coisa, a gente já limita, porque a gente não é sempre aquilo, né? Então, mas eu tenho muito disso de alegria na minha vida, espontaneidade. Sou pai da Joana, né? E, enfim, são muitos papéis que a gente representa, né? Mas atualmente aí estou trabalhando com gestão de pessoas, com a comunicação dentro das empresas e para líderes e também pessoas físicas, né? Sou terapeuta também, tenho uma história aí, uma carreira na parte mais holística, integral, de terapia integral. Estudei muito tempo yoga, meditação, ayurveda, até aqui em Garopaba, né? Antes de morar aqui eu já tinha vindo várias vezes aqui para Montanha Encantada. E é isso, dá para falar, né? Muito tempo de história da vida, mas acho que eu consegui aí falar. Dá para contar bastante causa, né, Zé? Dá. Zé, me conta um pouquinho. Pena que a gente já conversou, a gente já se conhece há acho que mais de um ano, né? A gente se conheceu através de amigos, isso que é legal, né? No relacionamento, um amigo vai apresentando aquelas pessoas que a gente gosta, confia e que acaba tendo a mesma visão de vida, de negócio, e a gente acaba se conectando. Zé, pelo que a gente conversou anteriormente, você vem de uma família, de uma empresa familiar, né? Fazendo ali uma transição de carreira, se desligando um pouco da operação, participando mais como um consultor, um conselheiro, né? Numa outra área de atividade, com consultoria, mentoria também relacionada à comunicação. Conta um pouquinho da história da tua empresa, a origem, como é que ela surgiu, o que faz, onde é que fica, para a gente conhecer aí a tua jornada aí de empreendedorismo. Sim, então eu fiz minha formação foi em administração de empresas, né, com ênfase em comércio exterior. Eu tive a sorte ou, enfim, a bênção de conseguir um estágio numa empresa que representava produtos hospitalares da Alemanha, e aí eu fui para a Alemanha fazer estágio. Então eu conheci a gestão mais contemporânea há 20 anos. Eu vejo que às vezes as empresas brasileiras têm uma dificuldade ainda de implementar algumas coisas que eu vi há 20 anos atrás, né? Por exemplo, abrir números. Eu me lembro que nas empresas lá na Alemanha, as duas que eu fui, tinha um momento do mês onde o dono da empresa mostrava todos os números, quanto vendeu, quanto não vendeu, quanto deu de lucro, né? E aqui eu vejo muita dificuldade, assim, dos empresários, né? Uma coisa de inveja, de que o outro vai achar que eu estou ganhando de mais, de menos. Mas já abri uma janela, já abri um parênteses. Depois disso, durante esse tempo que eu trabalhava com comércio exterior, eu conheci o yoga, e aí foi uma paixão, realmente. Eu me apaixonei, eu digo minha paixão até no lado ruim, porque eu fiquei cego, só queria saber daquilo ali, achava que todo mundo tinha que fazer yoga, todo mundo tinha que ser vegetariano e tal, e tornei até um pouco chato, mas eu me aprofundei bastante, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu estudei a fundo um assunto, um tema. E aí me tornei, então, um instrutor de yoga, e aí já teve um primeiro movimento de carreira. Depois de um tempo eu estava dando muita aula em academia e fazendo um trabalho que não estava me desafiando. E aí o escritório, então, da minha família, da minha mãe, que eu já tinha feito estágio, né, na época de faculdade, foi meus primeiros estágios,
me chamou para implementar uma gestão financeira lá, que era bastante bagunçada, mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Isso nunca acontece, né, Zé? Só na China, só acontece na China. Aqui não, isso não acontece. Eu lembro que a minha mãe pagava a faculdade na época, né, com o dinheiro do escritório, e aí dizia, não, mas tá tudo errado, que eu tô estudando lá, não é assim que tem que fazer. Não, então vem aqui e implementa alguma coisa. E aí eu, então, entrei na Grifone Viana Advogados, que é uma empresa que atualmente tem 33 anos de advocacia. E então foi uma primeira passagem assim mais séria, durou 4 anos que eu implementei então esse programa financeiro e trabalhei como operacional financeiro, né? Aprendi bastante também sobre, né? Mudou muita coisa lá dentro, até descobrimos pessoas que estavam lá metendo a mão e tal. Depois, só que daí eu sempre estava com aquela terapia, o yoga na minha mente, fazia retiros, continuava, né, estudando o que era a minha paixão, que ainda é. Então, depois de um tempo, eu resolvi, teve uma contingência ali, minha avó faleceu, sobrou uma sala comercial que estava vazia, eu disse, vou fazer meu negócio aqui, vou fazer esse movimento que é mais ou menos parecido com o que eu estou fazendo agora, e abri um espaço holístico, era o Espaço Jaya. Foi curioso, que foi bem na época de uma novela chamada Caminho das Índias. Eu lembro disso. E eu trabalhava com yoga e meditação e tinha uma pegada indiana, então veio muita gente lá buscar coisas da Índia, e aí eu comecei a trabalhar também com produtos indianos, e aí estive na Índia, fui para a Índia, trouxe produtos, abri a loja junto com o espaço terapêutico, e depois eu acabei me perdendo um pouquinho no negócio de produtos que não era a minha era mais a terapia mesmo. E aí foi um primeiro negócio, digamos, que não deu muito certo, né? E a gente aprende muito com esses erros, né? Então, na época eu me lembro, eu me culpava bastante, não deu certo, investi e tal, mas tudo bem. Hoje eu vejo que eu aprendi e tenho condições até de ajudar, né, com consultoria em função dessas falhas. Aí voltei para o escritório da minha família, então foi um vai e vem muitas vezes, né? Daí fiz um outro trabalho, já um trabalho mais voltado para as pessoas, planejamento, implementação do marketing, que era um escritório muito bom, mas entrava no cenário de Porto Alegre como um escritório que não se vendia, na verdade, muito bem, né? E aí a gente entrou em umas revistas, fez alguns movimentos, e aí depois disso eu voltei para a história terapêutica, e aí eu abri um projeto bem legal, junto com a mãe da minha filha, que é a Escola das Emoções. E aí foi um trabalho bem bacana, onde a gente tinha turmas de autoconhecimento, né? Tinha um programa chamado Conhece, de 8 fases, né? Que eram 8 finais de semana durante o ano, onde a pessoa então trabalhava todas as suas emoções. E aí que eu conheci a comunicação não violenta e entendi que a comunicação não violenta era quase que um yoga comunicado, falado, né? Sem ser as posturas e tal, porque ele visa, assim como yoga, conexão, né? Entende que somos todos interligados, conectados. Houve uma ruptura do relacionamento e aí então se rompeu a Escola das Emoções. Eu não tinha naquele momento um plano B para seguir sem essa parceria, né? Que ela fazia muito a parte da comunicação. E acabei voltando de novo para o escritório da família. Bom filho a casa torna, novamente. Sim, e nesse último movimento, então, de retorno, que foi, né, nos últimos 5 anos, o trabalho foi bem mais focado na parte de pessoas. Então, eu faço escutas, ainda hoje trabalho um pouco com isso, né? Faço escutas dos colaboradores da empresa, alinho, né, com os objetivos de cada setor, né, e então fui um pouco mais à frente na questão administrativa, planejamento estratégico, objetivos táticos e acompanhamento desse movimento. Legal, cara, mas me conta assim, eu até trouxe um tema aqui que eu ia entrar mais adiante, uma questão mais profissional, mas agora eu quero te perguntar de uma forma mais pessoal, como é que entrou na tua vida a jornada, porque ela inicia assim do nada, a jornada de autoconhecimento. Como é que foi assim, como é que foi comigo? É alguma coisa recente, nos últimos 2 anos, de um ano para cá mais forte em buscar mesmo, né, conhecimento, estudar, ler livros a respeito. Eu sou um leitor voraz, mas a minha leitura está muito focada na questão filosófica e que é uma base para o autoconhecimento. Super. Né? Da busca da verdade.
Só que conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Só que quando eu comecei a ter contato com conteúdos de inteligência emocional, aí eu comecei a ver um monte de coisa que eu disse, puxa vida, é aqui que eu tô errando. E aí foi uma mudança de mindset completo. Tanto isso reflete direto, né, nas nossas relações interpessoais, tanto de amizade, dia a dia, família, filho, mas também para negócio. Então, hoje eu sou um observador muito maior do comportamento humano. E antes eu até observava, mas era aquela coisa empírica. A gente sentia, mas não sabia. É como eu escutar uma música num outro idioma, inglês, por exemplo, acho a música legal pra caramba, mas eu não sei inglês. Tu não sabe nem o que a pessoa tá falando na letra, mas a melodia foi boa, né? Essa foi uma conotação que eu fiz, poxa, eu escutava uma música, mas não sabia o idioma dela. E aí quando eu comecei a estudar inteligência emocional mesmo, e eu disse, cara, isso aqui é pra vida, pra todo mundo, é pra criança, pro adulto, em qualquer fase da sua vida, óbvio. Quanto mais cedo eu acho que tu descobre isso, mais desenvolvimento tu aprofunda. Mas nunca é tarde. E como é que chegou, cara, isso pra ti, assim? Como é que te levou, além da novela? Não, então, eu comecei com 16 anos, minha mãe colocou um livro do Osho, Rajneesh, na minha cabeceira ali, que era um livro que a minha tia tinha emprestado para ela e mudou a vida dela ali naquele momento. Ela disse, eu acho que tu vai gostar desse livro. E dali em diante eu não parei mais, né? E ali foi o primeiro movimento, assim, de... Eu me lembro que eu lia muito, todas as noites eu deitava e lia o cara. E eu falava, pô, tem alguém que tá com uma visão que tá me levando além, né? Só que com 16 anos, estudando em Porto Alegre, eu não tinha ninguém com quem falar sobre aquilo ali, né? Então... Seria um ET, né? Se tu chegasse na turma da galera, eu vou falar isso. Tô lendo um barbudo aqui indiano que fala de meditação, mas eu adorava. E questionava, ele era muito questionador, né? Esse autor. E ele provocava por que as pessoas fazem da forma que elas fazem, né? O que leva elas a fazerem dessa forma e desse padrão, e o que não tá bom nesse padrão e que a gente vai cegamente nele. E então, com uns 20 anos, isso era 16, com uns 20 anos, um amigo meu começou a praticar yoga e me chamou para fazer uma aula. Eu fiz, não gostei, era um grupo de pessoas mais velhas que eu naquele momento, achei nada a ver. E depois eu descobri uma outra linha, que é a Swastika Yoga na época, que era bem legal, tinha uma galera jovem e tal, do mestre De Rose, que é bem polêmico também. E bem famoso, né? E bem famoso, um baita empresário, inclusive. As propagandas lá na TV, quando eu tô na última memória em Porto Alegre, eu me lembro, cara, passava na TV, yoga, aula com o mestre De Rose. Exatamente. Eu acho que ele tinha até aqui em Aeropaba, né? Teve. Tem no Brasil inteiro, assim, franquias, né? Nem era franquia, era unidades, ele chamava. Mas ali eu aprendi bastante, então, também sobre gestão, porque eles formavam pessoas para abrir novas escolas. Então tinha uma formação bem profunda e séria, né, do yoga, apesar de polêmica, porque depois eu vi que algumas coisas que ele falava fechava mesmo ao invés de abrir, né, e depois eu me abri e aí saí da rede e fui buscar conhecimento de outras linhagens de yoga. Mas enfim, dali do yoga fui pro Ayurveda e eu fui para a Índia depois fazer uma formação de yoga. E quando eu voltei para abrir a Escola das Emoções, eu estava pensando que nome, como fazer, e aí eu percebi que as emoções eram um caminho para as nossas necessidades, que é mais ou menos o que diz a comunicação não violenta, e que eu poderia trabalhar com emoções. Eu não sou psicólogo, né, formado, então tinha uma coisa da síndrome do impostor, assim, mas né, como é que com yoga eu vou atender e vou dizer que eu sou terapeuta e tal? Mas eu tinha feito muitos cursos, muitas, né, formações de reiki, fora, sei lá, de até tudo que era palestra de holística eu ia, tava lá, retiros longos, semanas de vipassana, né, de silêncio, budismo, eu adorava toda essa linha e tinha já um conceito e uma ideia, né? Tava criando, fazia massagem e tal. Mas aí para me mostrar como terapeuta, eu disse, como é que é? E aí eu vi que as emoções eram um canal para isso. E aí li o Goleman também, né? Até que tu trouxe aí. Esse livro aqui é uma bíblia, né? Tu tem que ler, reler, tu lê, porque tu revisita até com outro olhar, né? Mas o Daniel Goleman fala o quê? Da inteligência emocional. Como é que a gente lida com as nossas emoções, né? A intensidade, a emoção certa, na hora certa, com a intensidade certa. Porque muitas vezes a pessoa tá com a emoção errada, por exemplo, uma situação totalmente de estresse,
tá rindo. Ou, né, sei lá, alguém bateu o carro e tu vai ali e quer matar o cara. Tá, a emoção tá certa. Tu ficou com raiva, mas, pô, ela não tá na intensidade certa, né? Não tá bem gerida, né? Porque a gestão emocional, né? Eu acho que essa é a chave da história. Mas eu, só para completar, eu fiz um curso de biopsicologia, né? Era uma pós-graduação, que ela trouxe... Eu tinha uma linguagem muito mística, né? Chakras, né? Prana e tal. E aí a biopsicologia me trouxe para as glândulas, para neurociência. E eu disse, isso aqui faz sentido, então. Para um empresário, por exemplo, ouvir de chakras, ele vai dizer, não, o que esse cara tá falando? A chakra é onde eu tenho meus boi lá, não tem nada a ver com... Prana, o que é prana? Agora, se eu falo que tem o mindfulness, que, né, baixa a nossa frequência, né, e diminui a liberação de cortisol no nosso organismo, que isso faz com que a gente gerencie melhor nossas emoções frente a uma reunião, opa, me interessa, né? E aí, a partir daí, então, que eu me empoderei para ser terapeuta, como eu sou, e dar consultoria e tal, nessa área aí. Show. Bom, até o tema desse episódio, principalmente, é a comunicação. E o Zé é um especialista nessa área, né, de comunicação não violenta, mas também a gente pode chamar de comunicação eficaz. Pode, empática também eu gosto bastante. Que é a forma de nós nos comunicarmos, tanto verbal como também não verbal. Isso vai nos gerar um pensamento, esse pensamento nos gera um sentimento, esse sentimento vai nos gerar uma crença, uma situação, e ali ele vai dar um resultado. E isso, dependendo de como a gente trata, né, pode ser positivo ou pode ser negativo. Né? Como é que tu desenvolve isso hoje, principalmente pensando assim, empreendedorismo, liderança, porque eu acho que é um dos maiores, eu também vejo isso em consultoria e mentoria, a comunicação ser eficaz e empática dentro das empresas, para gerar um resultado de ser um líder de fato e não ser um impositor de ações, aquela pessoa que vai ficar gritando, mas não vai entender o que está se passando com o outro. E ali a coisa se perde, e aí tu não tem liderança. E o líder não é por ele estar no cargo, né? É aquele cara que realmente as pessoas vão se inspirar. Conta um pouco dessa tua jornada, desse trabalho que tu tem desenvolvido aí com empresários. Eu vi que estava até com uma amiga nossa, a Júlia Juliana, essa semana, né? Falando sobre isso, cara, tá louco de curiosidade, hein? Quero saber o que vai acontecer aí. A inspiração do líder, né? Ela passa por uma primeira conexão com o líder, né? Então, tu pode admirar muito uma pessoa, mas se ela vai falar contigo e te repele, ou seja, já vai, né, nessa forma impositiva, por exemplo, tem outras formas, ou ela gera em ti para tu resolver o que tu tem que resolver, medo, vergonha ou culpa, né? Se tu não fizer, tu vai ser demitido. Se tu, olha aí o que tu fez, errou e tá todo mundo, né, pagando o preço, a equipe tá pagando o preço, gera vergonha no cara. Ou, né, ou culpa, olha aí, a gente não bateu a meta porque tu não fez tal coisa. Aquilo ali gera desconexão, a pessoa tende a se defender e não se abrir para resolver a questão. Então, como é que eu posso, como líder, inspirar mais? É escutando. E a gente não é treinado a escutar. E nem é treinado a lidar com as emoções, como tu falou, né? Infelizmente, na escola tu falou que é para todo mundo. A gente não aprende o que fazer com a raiva. Se a gente está com raiva na escola, muito provavelmente a gente vai para a direção e o pai é chamado, teu filho está com muita raiva, mas o que tem, como lida com isso e qual é a necessidade que está por trás daquela raiva daquela criança ou daquele chefe. Então, a comunicação não violenta, ela traz essa lógica que, primeiro, todo tempo a gente está se comunicando, como tu falou, né? Seja verbal ou não verbal. E essa comunicação está tentando pelo menos comunicar, porque a comunicação pressupõe uma fala e uma escuta, né? Uma mensagem e a recepção daquela mensagem. Se a recepção não está chegando, se eu não estou conseguindo me fazer claro ou passar, eu vou tentar outras estratégias para me comunicar daqui a pouco, e aí cada um tem o seu modelo familiar ali, que eu aprendi que reclamar ou me fazer de vítima às vezes funciona, eu vou tendo a fazer isso, ou enfim, ou sendo impositivo. Mas o fato é que quando eu entendo que o outro está querendo me passar uma mensagem, que o outro tem algumas emoções e necessidades que são comuns a todos os seres humanos,
e eu dou espaço para ele, que também, além de não aprender as emoções, a gente não aprende a escutar o outro muitas vezes, né? Tem muito curso de oratória, mas de escutatória não tem. Então, quando eu abro para escuta, de fato, sem entrar e julgar se essa pessoa está certa ou errada, se está bom ou ruim o que ela está fazendo, ela tende a se abrir e antes disso, até se o líder consegue se colocar vulnerável e o liderado entende que ele também erra, que ele também tem necessidades às vezes não atendidas, a facilidade do colaborador falar para ele o que está precisando é muito maior. E quando a gente tem consciência do que o outro está precisando para realizar a tarefa, é muito mais fácil tu ajudar ele, né? Seja um ou sejam vários, né? Então eu incentivo muito que primeiro, a liderança entenda como funciona a comunicação não violenta, depois que ela aplique isso nos seus colaboradores mais diretos e depois que eles então entendam a comunicação não violenta para também ter uma cultura, né, de empatia, de eficácia na comunicação. É mais ou menos por aí. É interessante porque não pode ser algo em uma única camada, né? Não. Ela tem que estar vindo da compreensão da diretoria da empresa, passando pela liderança e chegar na camada operacional, né, também de uma forma que todo mundo entenda. Óbvio que acho, né, e aí pode até me corrigir se eu estiver errado, cada uma dessas camadas da empresa, tu vai ter que falar com elas também de uma forma diferente. Um líder, tu vai falar de um jeito, o dono da empresa, tu vai falar do outro, e o pessoal ali, vamos pegar uma indústria do chão de fábrica, tu também tem que comunicar a mensagem tem que ser a mesma, mas com uma linguagem diferente. A linguagem também entra, né, nessa questão da comunicação. Né? Com certeza. Criança, né? Quando tu vai falar com uma criança, né, a psicologia já fala, vai pro lugar dela, né? Se abaixa, olha no olho. Quando tu vai falar com uma pessoa de outra cultura, tu vai tentar se adequar àquilo ali, até termos e até emoções diferentes em diferentes culturas. Tem nomes, falam muito da saudade do brasileiro, que é só no Brasil que tem saudade. Então, claro que tu vai ter que se adaptar a quem tá falando, e aí entra o Goleman aqui na questão da inteligência emocional, né? Que linguagem tu vai usar. E isso vai muito da sensibilidade, né, do líder, né, para empatizar com aquela pessoa, com certeza. Tem uma outra coisa, Zé, eu estava lendo um livro, aí mais focado em relacionamento, né, de casal, as 5 linguagens do amor. Muito legal. Que é um livro, cara, se tu olhar assim, homem, a gente é uma desgraça, né? A gente só entende isso depois quando começa mesmo a se perceber algo com autoconhecimento. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu disse, cara, legal, os 5 linguagens do amor. Mas aí quando eu entendi mesmo a mensagem, que era, cada pessoa tem uma necessidade de atenção diferente, a comunicação ela também se expande. Porque vai ter pessoas que têm uma necessidade maior de um tempo de qualidade. Por exemplo, a gente vê, né, e a gente faz isso, né? Tem que fazer minha culpa. A gente tá sentado no casal, num restaurante, e os dois mexendo no telefone. Ou um tá no telefone e o outro tá aqui. Para essa pessoa que não tá no telefone, o tempo de qualidade, a atenção direta é o que é o fundamental. Para outras, por exemplo, o que seria a minha linguagem? É o toque, o abraço. Sabe? Se tu tiver ali, que não me impacta, mas se tu vier me dar um abraço, cara, tá legal. E cada pessoa também sente isso de uma forma diferente. E o que a minha questão é, por que tu acha que as pessoas têm dificuldade em descobrir isso? Tu acha que falta uma maior penetração de divulgação desse tipo de assunto, de inteligência emocional? Embora tenha, mas acho que a internet de muita coisa boa também tem muita coisa ruim, as pessoas se dispersam com besteira, né? Põem energia em coisas que não tem muito fundamento. Eu acho que faz sentido as pessoas não estarem ainda... Cara, e pra mim, que nem tu falou da yoga, tu queria levar yoga pra todo mundo. Cara, eu quero levar esse pra todo mundo. Eu acho que é uma questão ainda de gerações, né? A gente vem de uma comunicação ainda, a guerra aconteceu há não muito tempo, né? Nossos avós daqui a pouco tiveram uma educação muito rígida, onde, né, tu tem que fazer, senão criança não tinha nem voz.
Daqui a pouco a gente começou a melhorar, eu acho que já está num lugar muito mais à frente do que estava um tempo atrás, e muito mais nas empresas já está se falando nisso, né? Nas escolas também e tal, mas mudar o todo para que todo mundo entenda isso ainda vai levar um tempo, embora talvez em algumas regiões, em alguns lugares isso já esteja muito mais à frente. Mas eu gostei muito do teu exemplo, né? Porque como que nesse jantar, por exemplo, a gente pode usar a comunicação não violenta, né? Tu tá com uma necessidade, ou a pessoa tá com uma necessidade de tempo de qualidade, né? É muito legal esse livro, Linguagens do Amor, recomendo também. E a pessoa ali na tua frente está no celular. Talvez a nossa forma, nosso aprendizado de linguagem mental é o julgamento. Essa pessoa não me dá bola, que mal educado, olha aí, ele é isso, ele é aquilo, né? Então a gente enquadra a pessoa e responsabiliza ela pelo que a gente sente. Então a comunicação não violenta traz muito a autorresponsabilidade. Então o que é isso? Eu preciso de atenção. Então eu posso perguntar para ti, né? Diego, a gente veio jantar, eu tenho uma necessidade aí, eu estou me sentindo desconfortável aqui contigo no celular. Tu poderia, né, de repente baixar o celular e a gente conversar para aproveitar esse tempo para ter qualidade? Percebe essa fala e percebe que digo, pô, Diego, a gente veio aqui, tu de novo nesse celular, qual é a tua? Tu é o cara, pô, o que adianta? Então a tendência da nossa comunicação, que o Marshall Rosenberg, que é o cara que criou a comunicação não violenta, né, a partir do Rogers, ele traz a comunicação do chacal, é uma comunicação de julgamento, assim, se tu não fizer isso eu vou ficar mal. E o que ele propõe é o contrário. O que eu posso fazer para ficar bem, já que a necessidade é minha de tempo de qualidade? Legal que você trouxe esse exemplo, sempre que eu estou fazendo também uma formação de coach, focado mais em negócios, que é para lidar realmente com inteligência emocional, autorresponsabilidade, consciência para empresários. E aí entra as camadas de negócio mesmo, de gestão, de estratégia, etc. Mas, pensando nisso, né, a nossa primeira reação é culpar o outro por uma coisa que eu tô sentindo. E como eu não sei, como é que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, eu jogando ela pra ti, eu faço com uma situação que talvez, talvez não, né? Certamente se eu dissesse, pô, nós estamos aqui, deixa o celular pra depois, cara, já vai. Agora que se eu digo, explodo, a reação do outro na hora vai ser a explosão também. E aí daí aquela ebulição de sentimento, de emoção. O jantar que era pra terminar em romance, meu amor, vai terminar numa briga medonha, né? E isso nas empresas também acontece muito, né? Muito, né? O outro não acabou, o outro não fez, aquele cara é preguiçoso, né? Fulano não está preparado e talvez, né? Às vezes, porque o que acontece que as pessoas me trazem, tá, mas isso né? E aí o primeiro nível da comunicação não violenta é diferenciar julgamento, avaliação de observação. Então, se eu observo, o meu colega tinha um relatório para entregar até às 8 da noite e depois eu ia fazer no outro dia de manhã e ele não me entregou às 8 da noite, isso é um fato. Tá bom, o relatório não foi entregue realmente às 8 da noite e hoje eu não vou poder complementar o meu trabalho. Agora, se eu digo, fulano é um incompetente, é um preguiçoso, no momento que essa pessoa recebe, né, qualquer julgamento, ela tende a revidar. E aí ela já se prepara e já pega a sua espada e diz, eu não sou, porque... E aí, do início da nossa entrevista, né, tu é o quê? Né? Não, a gente não é. Pode ser que naquela semana eu esteja, né, com muito trabalho, esteja com uma questão em casa, e aí olha a diferença da escuta. O que aconteceu que tu não pôde me entregar o relatório até as 8 da noite, né? E uma coisa também, eu trouxe esse exemplo, porque vai ter a pessoa que, conforme o perfil comportamental dela, né, ser uma pessoa mais dominante, ela vai pra briga. Uma pessoa mais estável, ela vai se sentir mais diminuída ainda, ela vai começar a se sentir incapaz, porque eu disse, tu não fez, porque tu tinha que fazer e tu não entregou no prazo. Ela já tem uma dificuldade de lidar com as emoções dela, naturalmente, pelo perfil e temperamento, mas ela vai se sentir ainda mais retraída.
e a gente não sabe o que na casa dela, como tu trouxe, o que aconteceu, né? O que acontece, como é que foi a criação dela, e o que isso tá, que é o que vai estar e às vezes, como é que ela dormiu? Sim. Porque foi um dia, né? A primeira coisa é ver quais são se as nossas necessidades básicas estão satisfeitas, né? Eu tô mal, não tô conseguindo performar naquele dia. E aí, pô, mas o que aconteceu? O cara hoje deve ter saído, bebido, não sei o quê. Aí já entra todo o julgamento. Ah, eu já conheço aquele ali. Não, para aí. Primeiro faz a checagem, né? Chega na sexta e não vem trabalhar. Bah, daqui a pouco, toda sexta o cara tem alguma questão ali, sei eu. Só parece, quando eu já estava construindo aqui a obra, né? Tava fazendo aqui estúdio, escritório, tinha um servente que na segunda eu não via. Aí eu vinha a equipe, né, o mestre de obra, o senhor pedreiro, e toda manhã eu vinha conversar com eles, né, que estava precisando comprar material. E eu, tá, e cadê fulano? Ah, segunda ele não trabalha, porque ontem ele estava no baile. Mas é legal, cara. Falando nessa questão ainda de comunicação, né, tem a nossa comunicação que ela é verbal e não verbal. Que a gente já citou anteriormente. Muitas vezes as pessoas emitem uma comunicação verbal, mas a não verbal é completamente diferente daquilo que ela está querendo comunicar. Vou te dar um exemplo. Se eu estivesse aqui querendo falar contigo de liderança, com uma posição de inferioridade ou de medo, de vergonha, embora eu esteja falando um assunto que eu possa até dominar, mas eu não estou, né, com a entonação de voz correta, com a minha posição, ou aquela conversa que tu está conversando com alguém e a pessoa está... Puxa vida. Sim, tá pensando por dentro, o que esse cara está falando? A não verbal ela é muito mais forte, porque ela mata a verbal. Porque o ser humano ele é visual. Eu vou estar te vendo ali com uma cara de que não está, né, gostando, embora tu esteja falando, me ouvindo, tu não está me ouvindo. Tu, né, criou aquela barreira. Como é que assim, pensando não no outro, mas assim, no nosso autoconhecimento, autorresponsabilidade, como é que eu posso trabalhar isso para alinhar minha comunicação verbal e não verbal? Tem treino para isso? Tem, sim, isso é muito importante que tu trouxe, né? Eu agora não tenho certeza de quanto representa a nossa comunicação verbal quando a gente está se comunicando, mas eu tenho certeza que é menos de 50%, eu não sei se é 30% ou 20%, né? E tem um livro que é Não Seja Bonzinho, Seja Verdadeiro. E esse livro fala um pouquinho sobre eu, por exemplo, se a pessoa está falando e eu não tenho espaço ou não estou com abertura para escutar, eu falar para ela, com licença, tu pode falar comigo, eu posso te ouvir daqui a 10 minutos que agora eu estou acabando um relatório, eu tenho que responder uma mensagem. Então a sinceridade que para o brasileiro muitas vezes é difícil, né? Eu não tô afim de jogar bola contigo. Como assim? Aí já cai de pau. Essa sinceridade, às vezes, do brasileiro, aí o cara, né, não quer ir embora. Já vai embora, aí já fica constrangido. Parece que tu tem que ser um bonzinho ao invés de ser verdadeiro, e aquilo ali aparenta. Depois a pessoa ainda fala de ti, o cara nem tava afim de ficar. Então, eu acho que o treino é tentar ser sincero com as nossas necessidades, né? Que é a CNV, que é a comunicação não violenta. Então, o que eu tô sentindo? Porque depois dizer, cara, eu tô me sentindo já cansado, eu, né, preciso trabalhar amanhã, tenho uma necessidade de descansar. Eu friso a questão da necessidade porque é importante, né? Para quem tá ouvindo, pensar que a gente tem um fato, uma emoção a partir desse fato que tu falou, e por trás dessa emoção uma necessidade. Então, sempre se eu me sentir desconfortável ou ansioso, o que é que eu estou precisando? Ou se eu estou muito alegre, o que está satisfeito, né? Em geral, a gente pensa nas emoções desconfortáveis, que nem digo ruins. Tem gente que fala que tem emoção boa e ruim, eu não acho. Eu acho que tem emoção. A emoção é sempre uma mensageira de alguma necessidade. Então, ela é sempre positiva de tu escutar. Se tu não escuta, aí acaba que acontece o que tu também falou. Eu vou guardando talvez mágoas, raivas de uma situação no meu trabalho, e aí eu chego em casa de noite e explodo com a minha parceira, com a minha filha, que eu sei que eu tenho uma relação que não vai se romper de uma hora para outra, mas eu não estou sendo inteligente emocionalmente quando eu jogo uma raiva de uma outra coisa na hora errada com a pessoa errada. Quando eu poderia, daqui a pouco, tô puto com o meu chefe ali, com o meu supervisor, com o meu colega,
daqui a pouco eu posso escrever um e-mail e não mandar. Entendeu? E eu já me libero. E aí eu já jogo aquela emoção ali e seguro. No outro dia eu releio e mando que tiro metade das palavras. Eu me lembro de uma entrevista que eu participando com o nosso querido amigo Alex. Vou convidar o Alex para vir, porque daí ele vai ser o entrevistado, contar a história dele. Grande cozinheiro, grande pessoa. Que a gente falou lá na rádio aqui de Orval, a gente falou sobre as doenças que geram, né? A partir das nossas emoções de cortisol alto, estresse alto. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho quais as consequências também de eu me sobrecarregar daquelas emoções que eu não guardo, porque tem pessoas que passam a vida inteira com mágoa de pai, de mãe, de irmão, de primo, de família, de chefe, de marido, de esposa, filho com pai, pai com filho. E elas adoecem, né, com isso. Essas consequências, elas são de curto ou de longo prazo? Assim, é uma coisa que demora muito tempo para ela refletir assim, no meu estado, né? O meu estado emocional se converter no meu estado físico, ou é algo que, assim, que em pouco tempo, se eu não me atento a lidar com as minhas emoções, já me causa um problema, assim, tipo, familiar, pessoal, caralho. Sim, o que estuda isso é psicossomática, né? E alguns estudiosos dizem que quase que 100% das nossas reações físicas estão relacionadas diretamente com o nosso emocional. Mas a gente sabe que isso é um assunto meio profundo, grande, cada um tem uma biologia, cada um tem, né, uma genética, então tem muitos fatores. Mas o que a gente sabe é que sim, por exemplo, se eu vivo estressado e eu libero muito cortisol durante muito tempo, eu tenho uma dificuldade depois de entrar numa homeostase, assim, um movimento de estar natural novamente. E isso tem consequências a curto, médio e longo prazo. Então eu vou baixar minha imunidade e eu posso ter gripes frequentes se eu estou sempre estressado, né? E estou liberando luta e fuga todo o tempo, estou sempre com medo, né? Que as emoções elas geram a liberação então das glândulas que liberam os hormônios, e isso gera então no meu corpo uma necessidade de lutar, fugir. Então, se a gente não usa aquele hormônio que foi liberado com o fim de cuidar da nossa necessidade, então se eu tenho um medo imaginário, por exemplo, de alguma coisa que nem aconteceu e eu não uso o cortisol, a adrenalina para isso, ele fica no meu corpo e se torna tóxico, porque eu não usei aquilo ali, né? E isso tem consequências, sim, físicas. Da mesma forma que a gente pode criar doença, a gente também consegue se curar. Certamente. E aí entra o esporte também, né? Que para muita gente é uma válvula de escape super boa, tá, né? Com aquele monte de poder ali químico, e vai lá e levanta peso, vai lá e corre, né? Eu sei que tu gosta bastante, né, do esporte, da corrida. Eu também gosto bastante de esporte, e a gente sente, né, depois de uma corrida, né, a sensação de bem-estar ali, porque daí sim o corpo começa a liberar outro tipo de hormônio, né, outro tipo de... Mas sim, a gente pode ser, com certeza, nosso médico e nosso curador, né? E o autoconhecimento ajuda bastante para isso. E quando a gente nomeia a emoção, ela já perde força. Isso que tu falou faz bastante sentido. Se eu consigo perceber, eu tô com raiva. Quando eu falei isso, a minha raiva já diminuiu. Uma coisa que eu tenho visto, Zé, e aí já trabalhando com consultoria e mentoria, às vezes tem profissionais, né, pessoas em posições, em determinadas funções e cargos dentro de uma empresa, que aquela função que ela está exercendo, aquele papel dentro de uma corporação, ela não tem nada a ver com o perfil comportamental dela. Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Cara, o meu perfil comportamental, eu sou influente. Tanto é que eu estou apresentando no podcast. Sim. Cara, eu gosto de falar, eu gosto de me relacionar. Me tranca numa sala para fazer financeiro. Cara, em 2 meses eu enlouquecia, eu ia ficar doente e eu ia pedir demissão. A mesma coisa tem pessoas que são num perfil comportamental mais conforme, que são os bons analistas financeiros que lidam com número, engenheiro, né, planilha, se já fizer isso assim, que aí estão numa posição de vendedor. Aí o cara não vai nunca performar.
no teu trabalho, tu também pensa e tenta adequar, né, essas peças no lugar certo, porque pegar um Diego e botar para ser financeiro e pegar uma outra pessoa que tinha que ser financeiro e tá como vendedor, cara, não vai, é o quadrado redondo, não vai dar certo. Sim. E isso é muito comum nas empresas. Sim. E aí gera tudo que, né, traz toda tudo que a gente já conversou de comunicação, de inteligência, porque o cara tá fazendo uma coisa que ele não tinha que fazer, ele tá infeliz, e às vezes é só aquela mexida, aquela adequada, né? Sim, a pessoa é muito boa naquele... Para a empresa, pro time. Tá jogando na lateral, mas ele é atacante. Testa ele ali. E, cara, eu já vi assim, principalmente em projeto, quando a gente tava implantando software em grandes empresas, que a gente identificava isso. Esse cara aqui não tem o perfil para estar fazendo isso aqui. E aí perguntava, tá, mas o que eu vou fazer? Vai demitir? Disse, não, cara, tu não tem ali, tu precisa naquela outra área. Realoca ele ali. Cara, aqui fica todo mundo feliz. E isso são coisas que às vezes as pessoas não percebem isso sem ter um olhar de fora. E aí entra a nossa visão, né, como consultor e mentor, que eu sempre falo, cara, quando eu entro num cliente, eu estou vendo a floresta de cima sobrevoando ela. Sim. Eu não estou lá embaixo da árvore, né, olhando aquela folhinha. Cara, eu estou vendo o todo, óbvio. Depois tu vai te aprofundando, vai chegar na raiz da árvore. Mas a primeira visão é aquela panorâmica. Pô, mas esse cara está no lugar errado. Sim. Não dá para realocar ele? Cara, dá. E quando tu vê com uma mexida simples de uma posição do mundo, é completamente às vezes uma equipe inteira, né? E o que, como eu trabalho isso com escuta regular, né? Se o líder escuta a sua equipe, ele vai saber que o cara não está satisfeito naquele papel, porque ninguém está bem, né? Nenhum passarinho está bem debaixo d'água, nenhum peixe está bem... Não dá. Então, se tu conversa com a pessoa regularmente, eu indico pelo menos uma vez por mês uma conversa de 1 hora, onde haja essa informalidade na conversa. Como é que eu tô? Como é que tu tá? O que tu tá curtindo? O que tu não tá? Como é que tá o teu trabalho? Às vezes uns feedbacks que são dados mais formal, o que tu tá errando, por exemplo, no financeiro, vai trazer aquilo, vai gerar aquela sensação na pessoa que ela é ruim, que ela, né, de impostora, que ela não tá bem alocada, e talvez ela vai dizer, bom, daqui a pouco vão me demitir. Agora, se eu escuto ela e penso, como tu disse, né, onde é que talvez, então, o que tu gostaria de estar fazendo, como é que a gente pode desenvolver, o que tu quer desenvolver na tua vida, o que tu gosta de fazer. Bom, tá aqui, né? Bom, que bom, a pessoa se sente escutada, tu conecta com ela e tu vai começar a perceber quem está no lugar errado, né? E não forçar alguém que está no lugar errado a desenvolver uma habilidade que não é a dela. E quando tu bota uma pessoa, tira ela do lugar errado, digamos, e encaixa a peça, isso repercute em todo o ambiente, né? Repercute em toda a organização. O bem-estar do ambiente melhora muito. Zé, agora pra gente ir finalmente, eu quero te convidar pra tirar uma cartinha e depois que tu deixa uma mensagem tua falando das tuas redes sociais, comentando, né, do teu trabalho, como é que as pessoas se conectam contigo. E aí a gente encerra aqui o segundo episódio do Entre Amigos Podcast. Muito bom tá aí. Embaralha aí, tira uma cartinha pra nós e frente e verso. Tá. Você pode mudar qualquer coisa em você, desde que dê o estímulo certo, na intensidade certa e pelo tempo certo. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Eu acho que a gente não pode, talvez, confundir, querer que um cara, por exemplo, que é do financeiro ou que é introspectivo, seja um grande apresentador de podcast. Mas as crenças limitantes eu acho que fala aqui, né? Então, eu não acredito que eu posso, sei lá, alçar, né, melhores cargos, ou que essa empresa pode prosperar, ou que eu posso ser mais feliz, né? Então, dependendo da intensidade e do tempo, então a permanência, a perseverança, né, é fundamental. Tem algumas imagens agora que eu vi no Instagram esses tempos. Uma é assim, tu começa muito forte, aqueles queima na largada, né, faz um grande movimento, mas não segue. E uma outra assim, né, uma maratona, vai correr uma maratona, né? Tu não vai sair correndo que nem 100 metros no início, né? Então eu acho que fala um pouco sobre isso. Minhas redes é Z de Zé Pedro Viana, @, né, Zé Pedro Viana.
Eu estou atualmente trabalhando então com mentoria de CNV para líderes e também para quem quiser, porque todo mundo é líder de alguma coisa, né? Tu é líder, pode ser líder da tua própria vida e querer trabalhar o autoconhecimento através da comunicação não violenta. Tem um programa de gestão, de implementação de uma cultura de gestão empática nas empresas, que é um programa de 6 meses. E tenho alguns workshops, né, de comunicação não violenta, de comunicação empática para equipes. Além de algumas pessoas também que depois eu faço os trabalhos, elas querem um acompanhamento individual, então eu faço terapia, né? Eu escuto semanalmente, quinzenalmente. Terapia escutativa. Exatamente, total. Meu irmão Zé, cara, obrigado pela tua presença. Hoje foi um dia que a gente se comunicou bem. Muito bom. Gostei bastante. Obrigado. Espero que quem esteja assistindo tenha gostado também. Rimos, mas falamos sério. Eu também prefiro falar de coisa séria, mas de uma forma mais leve, senão fica muito chato, a gente não se cansa, fica macio. Te agradeço novamente por estar aqui. Eu agradeço muito o canal. Volte que a gente tenha outras conversas. Então, finalizando aqui o segundo episódio do Empreendimento Podcast, tive como convidado o meu grande amigo Zé Pedro Viana, mentor, consultor, especialista em CNV e comunicação eficaz, que participou comigo hoje falando sobre inteligência emocional, comunicação, vida, esporte, saúde, família e etc. Tudo aquilo que envolve a nossa vida de uma forma global. Até o próximo episódio. Um abraço. Abraço.